Começamos aqui mais um Sirva-se e a gente já tá dando risada sem nem ter começado. Tô com dois grandes amigos, duas figuras ícones aqui já do Rio de Janeiro, Paulo Limarque, vice-campeão brasileiro sommelier, um cara da melhor qualidade, e o Valdir, um dos mestres mais conhecidos no Rio de Janeiro, se não pela fama, mas pelas histórias. Aí. E aí? Cara, vocês trabalharam junto no Damit, né? Sim. Primeiro, vocês se conheceram no Damit? Sim, no Damit. Na verdade, eu conheci antes, né? Porque ficou um mês de preparação para me levar lá. Porque eu não podia levar porque também do mesmo jeito. Mas conta a sua versão da história primeiro, Roger. Como é que esse cara forçou a entrada na sua vida? Como é que foi isso? Esse cara meio que forçou a barra, né? Não foi uma coisa assim. Tinha o Guilherme, que era nosso chefe, né? E o Guilherme já vinha falando dele há algum tempo, falando, pô, chefe, tem um cara que eu quero te apresentar, o cara é muito bom, conhece muito de vinho e tal e tal. Tá bom, beleza, marca que a gente se conhece. Aí no outro dia, ele repetia a mesma história, né? Aí eu falei, pô, cara, eu tô desconfiado, todo dia tu fala desse cara. Aí ele, pô, conhece? Pô, tá de sacanagem, tá me tirando? Eu falei, não, pô, porque tu é tão... Aí trouxe ele pra me conhecer, né? Não, e pelo outro lado, o Guilherme falava assim, né? Pô, eu vou te levar lá, mas eu tenho que falar primeiro com o chefe lá, que ele é meio brabo. E aí, Guilherme, já falou? Não, já falei, mas eu tô ainda amaciando, não sei o quê. Aí falou um monte, falou que o cara era brabo, que isso, que aquilo. E no dia que eu fui lá conhecer ele, nada disso, mentira, tudo... Cara, super tranquilo. Era pra me enganar. Mas não teve uma história que você deixava uns currículos lá? Foi antes, não, antes, eu muito não antes. imaginava que era ele o cara. Eu já tinha visto ele, já tinha passado algumas vezes, deixava o currículo. Falei, pô, esse cara chato, muito aí eu antes. rasgava o currículo. Jogava meus currículos. Aí até hoje eu tenho essa raiva de mim. Ficou com jogava meus currículos. Porque eu trabalhava ali atrás, na Rede Otom. Eu trabalhava no Otom, né? E eu era maître lá. E eu estudava vinho com muita vontade, né? E não trabalhava com vinho. O Damit tinha uma carta de vinho que era referência na cidade, né? Muito bem. Era uma carta de referência. Eu passava, deixava um currículo e esse safado jogava fora. Né? Aí eu confessei, eu falei, né? Confessei. Muitas vezes. Aí ele ficou, pô, cara, mas depois ele jogou ele muito. Disse que perdoou, né? Eu não sei se realmente foi de coração. Jogou muito currículo meu fora, cara. Mas aí, quando vocês foram apresentados, você já começou a trabalhar, não? Então, eu já fui pra trabalhar, né? Só que era pra conhecer ele, já tinham feito toda organizado pra eu poder ir. E aí era pra conhecer ele. Aí eu fui, conheci ele, tranquilo, não sei o que, vai começar a trabalhar. Nossa senhora, eu trabalhei 5 anos no Damit. E o primeiro ano era briga todo dia. Eu e esse cara brigava todo dia. Foi difícil. Mas tinha aquela coisa tipo o bullying, né? O cara é novato. Não, tipo bullying não. Dele, né? Tipo bullying não, era bullying puro. Tirava teu couro. Eu era o único que não era cearense no restaurante, cara. Um restaurante que era a capital do Ceará no Rio de Janeiro, pô. Eu era o único que não era cearense. Sofri, tá? Eu sofri isso também. No Sushi Leblon, quando eu entrei, só tinha cearense também. Não, sofri. Os caras tiraram meu couro. Todo dia, né, mano? Era brabo. Mas que tipo, o que você fazia com ele, Roger? Fala aí. Cara, assim, era tranquilo. Aí o Paulinho chegou no primeiro dia, eu lembro assim, né? Aí, tá bom, vamos trabalhar, beleza. Aí a gente começou o primeiro dia. Aí lá, você achando não, primeiro dia tem uma mesa importante, né? Aí sempre o cara que tá lá quer assumir, né? Aí comigo foi o contrário. Primeiro dia. Eu falei, Paulinho, toma conta daquela mesa lá. Sabe quem era? Aí Sérgio ele olhou Cabral. assim e falou assim. Vixe, primeiro dia. Eu falei, se vira aí. Ele falou, olhou assim e falou, chefe, mas aquele é o governador. Eu falei, não tem nada, problema teu, se vira. Aí, pô, mas eu não sei nem que o cara gosta, descobre lá cardápio, a pergunta, pô. Aí já começou a primeira sacanagem, já foi logo aí, né? Foi assim, primeiro dia. Aí era uma mesa grande, tava Sérgio Cabral, Pezão, Sérgio Corte. Claro, um ambiente super formal. Sim, mas o tratamento com o cliente não era aquela coisa de tem fulano ali, cuidado, não sei o que, não. Era um ambiente relaxado, os caras relaxavam mesmo, ficavam à vontade, entendeu? Ficava todo mundo. Eu acho que até por isso era um pouco do sucesso, né? Entendeu? Porque o Damit era fechado, né? Quem tava de fora
não via nada de dentro, porque tinha aquelas Super janelas reservado, né? com aquelas cortinas, e dentro a gente também não ficava, sabe, adulando o cara, ou... Não tinha nada assim, uma coisa direcionada para eles. Eles estavam num ambiente normal, igual a todo mundo. Então você estava atendendo todo mundo ao mesmo tempo, da mesma forma. Não tinha nada diferenciado, entendeu? Então os caras gostavam daquele ambiente, que era um ambiente descontraído. Eles Tinha ficavam muito ali, figurão lá, né? tinha demais. Todos os dias ali era palco de grandes reuniões, negócios que eram fechados ali diariamente, A entendeu? comida do Damit é icônica, Era né? era boa demais, cara. Você não Tinha tinha. inclusive muitos relatos de gente que saía de São Paulo, pegava o avião, vinha, comia e ia embora no final da tarde, não tinha umas coisas isso, dessas? A gente atendeu aí na Copa do Mundo, né? Veio o presidente da FIFA, o cara ia todo dia ali. Não, e engraçado era a preparação, né? Vai vir o presidente da FIFA. Antes de vir o presidente... Eles avisavam. Não, vinha a secretária, que tinha que ser não sei o quê, e a mesa reservada, cuidado com isso, cuidado com aquilo, fazia um cenário mágico. Quando o cara entrava, oi, Valdir, tudo bem? Já era cliente da casa, sabe? Tipo, isso Tinha aconteceu toda a preocupação com o cara do Bradesco, com o cara da A Coca-Cola. diretoria do Bradesco, o top dos caras estavam lá e Eles sempre estavam, mas quando a secretária tinha que fazer Era alguma... formal, né? Aí ela fazia... muitas recomendações. E como é que você agia nesses momentos, Valdir? Cara, assim, a gente tentava se relaxar o máximo possível, mas tinha hora que era tanta cobrança que você acabava, pô, o cara não precisa disso, a gente já conhece, sabe quem é, vai dar tudo certo, entendeu? Mas a pessoa não acreditava. Não, tem uma história boa dele que teve um evento que ia acontecer lá, e aí a pessoa veio fazer o evento, né? A organizadora, e aí queria trocar o quadro, Nossa, tirar a mesa de lugar, mexer no layout, aí queria trocar o guardanapo, queria fazer não sei o quê. E o Valdir não estava cuidando dessa mesa, estava lá com outro maître. E ficou o dia inteiro naquele outro salãozinho anexo que tinha do lado, ficou o dia inteiro ali tentando organizar do jeito que ela queria. E aí, deu 4 horas, o evento era 8 ou 7 horas da noite. A gente saiu descansar um pouco, não sei o que, quando voltou, mudou tudo. a mulher ainda tava lá com um maître ainda, não sei o que. Aí o maître virou pra ele, pô, não aguento mais. Não sei o que eu faço. Quer que eu resolva? Quero. Ó, seu evento tá cancelado. O quê? Não, seu evento tá cancelado. Você não quer meu quadro, você não quer minha comida. Mas o evento daqui a 2 anos acabou, tá cancelado. Não, faz do jeito que... Faz do jeito que você quiser. Isso é prático. Resolveu em 5 minutos. Foi rápido. Foi aquela que queria aí queria um garçom bonito, um maître bonito e um cozinheiro bonito. E onde é? Beleza. Aí eu fui lá, Escuta essa. Aí eu fui lá, selecionei os caras mais feios que tinha. Aí trouxe os 3 caras, aí botei lá. O cozinheiro. Aí o Hernando, aquele cara. Com síndrome de Down. Na porra! Aí, a mulher chegou assim, aí olhou assim. Aí eu falei, ó, a equipe tá aqui, a equipe vai atender o evento. Mas vai ser cancelado nessa porra. Aí, eu falei assim, ó. Aí ela olhou assim, paralisou, né? Aí falou, pô, esses são os bonitos? São. Você quer conhecer os filhos? Eu vou chamar. Não precisa. Tá bom, deixa como tá tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Eu sei, cara, que no final o evento foi sucesso, os caras elogiaram, entendeu? Correu tudo bem, pô, foi tudo perfeito, entendeu? Aí os caras chegaram, todo mundo conhecido, oi, tudo bem, beleza, foi Os clientes eram clientes habituês da casa. Mas foi um estresse anterior, né? Total, muito forte, né? Valdir é um mestre Mas eu resolvi assim, acho que soluções imediatas. em uns 40 minutos eu resolvi todo o evento, entendeu? Aí tem que ter uma solução prática e rápida, né? Pra tentar, senão, velho. Damit, 5 anos trabalhando junto, tem história
É dar com pau, né, cara? E, cara, eu trouxe vocês aqui junto hoje porque eu sabia que a gente ia rir muito brincando com essa coisa das histórias, né? Porque é restaurante, bicho. Mas tem a história. Imprevisto, tem coisa que acontece que a gente não tá esperando, do nada acontece. Né? É, a gente trabalha sério, a gente ficou muito amigo, né? A gente quer sempre que as coisas deem certo, a gente se esforça e tal. A gente ficou muito amigo porque a gente queria que o negócio desse certo. O objetivo era o mesmo, então sempre deu certo. A gente se desentendia 5 minutos depois, estava tudo bem. E, cara, a gente fez degustações e treinamentos e refeições homéricas lá. Aliás, foi o lado bom de ter conhecido esse cara, foi ter degustado muitos vinhos bons. Ele colocou coisas, cara, fazia aquela mesa lá, cada um trazia um vinho. Pô, aquela última que a gente fez foi, cara, o nível foi altíssimo. Degustações, né? Ali que inesquecíveis, né? O Nando levou um vinho que o cara tava guardado há um tempão. O Douglas também. O Douglas teve uma vez que a gente fez uma degustação lá que o Douglas levou um Lintbad de 1982, que é um vinho de 100 pontos, né, do Robert Parker. Eu acho que eu levei um Cask 23, eu não lembro qual foi. Mas a gente só levou vinho inacreditável. Aquele foi nas alturas, eu acho que o nego ficava puto. Depois que publicava, o nego ficava... Os cozinheiros que adoravam a gente quando a gente pedia aquela batatinha pequenininha. O pão tinha sempre aquela batata que o cara... batata da... Cordeiro e a batatinha. Batata sauté, mas a gente bebeu muita coisa boa ali. A gente bebia... uma terça-feira tinha 2, 3 Brunello na mesa. Isso é... Aliás, eu acho que eu tenho me arrependo de ter postado aquela bola, ele ficava lá jogando um pack. Esse cara tem que acabar essa porra, não é possível, né? De tanto eles falar, acabou. E o Damit era um restaurante de quantos lugares? Tinha 72, né? 72. 40 na sala principal e 82 na outra. E com 72 lugares vocês tinham 7 metros. Exatamente. Quanto dava por metro quadrado? Mas era loucura, assim, a gente teve um ano que a Veja fez uma reportagem de 100 restaurantes, os 50 melhores e os 50 piores. Eu lembro disso. E o número 1, o melhor restaurante da cidade foi o Damit, né? Eu lembro. E o Fábio chegou lá no meio de assim, um almoço, parecia que você tava... Fábio Codesso? E ele chegou, tava num almoço lotado, ele chegou sozinho e já era. E como a gente falou, não tinha aquela coisa de ficar adulando as pessoas, nada. Aí ele chegou sozinho, só tinha uma mesa na porta do restaurante. Bem na porta. E aí ele... Pô, tem essa mesa aqui, tá bom? Tá bom, pode ficar aqui. Ele ficou na porta do restaurante, tipo, na pior mesa do restaurante. Qual é a mesa boa, chefe? A mesa boa é com bebida e comida em cima, de preferência já paga. Né? A menor mesa que existe. Mas aí ele ficou nessa mesa e restaurante lotado e ele deu, assim, ele ficou encantado. E a gente não tinha nem como dar uma atenção especial ao jornalista que estava ali. Não tinha. A gente foi atendimento normal do restaurante, né? E ele apontou a gente como o melhor restaurante da cidade. Mas provavelmente vocês fizeram um serviço impecável e a comida estava impecável. Ele na matéria ele conta que o restaurante lotado, o guardanapo dele caiu no chão e ele arriou. Quando ele pegou, quando ele voltou, já tinha um metro com o guardanapo. Tá vendo? Novo, 7 metros faz sentido. Nós vai ter um custo caro, mas compensa. E faz diferença, né? Essas listas, elas são polêmicas, mas elas têm um sentido. Um sentido, eles acabam ajudando bastante os restaurantes também, criando... Ajuda você a melhorar, né? Ajuda a melhorar e ajuda, alavancam também a curiosidade do cliente, depois né? dessa matéria, pelo amor de Deus, que já era cheio, era um negócio assim, assustador, cara. Lotado. Mas eu acho assim, quando você é eleito assim, o melhor em alguma coisa, vai sempre aparecer alguém pra te provocar, pra tentar tirar você da tua zona de conforto. Normal.
Então eu falava assim, você se prepara que vai aparecer alguém pra Vai. E apareceu. provocar. E aparece, entendeu? E apareceu. Era fato. Sempre aparecia. Conta uma história aí de alguém que apareceu pra Aí eu- provocar. Passa pro Paulinho que ele conta, ele sabe. Não, tava a gente nessas mesas que a gente fazia lá de Degustação. não, era a mesa que a gente almoçava, né? A gente almoçava 4 horas da tarde, que era a hora que a gente almoçava. E por volta de umas 3 horas chegou uma mulher sozinha, sentou numa mesa e reclamou de tudo. E 3 horas, como lá era um restaurante o Valdir falava que lá a gente servia almoço para o executivo, não almoço executivo, a gente servia almoço pro presidente da empresa. Então os caras iam de meio-dia às 2 horas, era o horário que estava cheio o restaurante. Depois disso, começava a diminuir o fluxo. Ela chegou umas 3 horas, sentou na mesa e reclamou de tudo. E eu e ele sentado no salãozinho anexo, ouvindo, e ele, eu vou lá. Eu, não, fica aí. Não vou lá. Calma aí, deixa que eu vou. Aí eu fui, conversei com a mulher. Aí voltei pra mesa e ele falou, não, eu vou lá. E foi lá e discutiu com a mulher. Discutiu não, mas ela reclamou. Cara, que você fala, por exemplo, olha, eu tô sentado ali, eu tô ouvindo seus relatos há algum tempo e você não gostou de nada. Mas só que o restaurante tá sempre cheio, tem público, ele tem uma história. Então, o problema não é o restaurante. Isso acontece às vezes, né? Às vezes a pessoa quando não gosta A gente de não nada, vai agradar reclama de tudo. 100%. Né? Lógico Ninguém, que vai ter alguém ninguém que agrada 100%, mas realmente de vez em quando tem. Uma vez na época que a gente trabalhou no Nacombi junto, teve um cliente que foi, ele exagerou um pouco, mas faz sentido o que ele falou. Ele falou, cara, o trabalho de vocês é tão legal. O trabalho é profissional, o atendimento é incrível, o ambiente é incrível, tudo funciona de uma forma linda, que se alguém vem aqui e não gosta daqui, o problema não é o restaurante, o problema é a pessoa. Né? Isso não dá, é um exagero, mas quando você diz pra pessoa, aí pô, aquilo soa como uma ofensa. Não, mas assim, por exemplo, por exemplo, as reclamações dela, essa senhora, eu nem lembro qual era o nome, ela pediu um avestruz que tinha uma manteiga com ervas em cima do avestruz. E a reclamação dela foi que tinha muita gordura. Pô, mas estava descrito no cardápio que era com manteiga de ervas. Então, são reclamações que não tem muito sentido. Tem gordura, claro que tem, com manteiga. Ela pediu um prato que estava descrito daquela forma e reclamou. Né? Então, aí fica difícil, né? Você agradar esse tipo de pessoa, né? Aí o chefe resolvia logo rápido. Não, falou a verdade, cara. Tipo, não, aconteceu um lance na Brambinha. A mulher chegou, uma senhora com um adolescente, sentaram, e a mulher foi extremamente preconceituosa. Aquele metro lá que é o metro moreno, né? Aí o cara puxou a cadeira, ela não quis a cadeira porque o cara tinha pego na cadeira. Que? É sério? Aí a mulher, porra, você sentia que era era um preconceito, entendeu? Aí o cara falou comigo, falei, não, tá bom, relaxa, deixa que eu vou lá. Aí fui lá, boa tarde. Eu falei, o atendimento aqui tá muito ruim. O que é que você me sugere? Eu falei, eu tenho 2 sugestões pra senhora. A primeira, se levantar e ir embora. A segunda, eu chamar a força policial, a gente tinha uma delegacia, eu denunciar a senhora por racismo. E aí? São só essas 2. Ela se levantou e foi embora. Opção. É a melhor opção nesse caso, né? Não podia permitir que aquele tipo de coisa continuasse cometendo. Era um crime, não podia permitir na minha presença ali. Eu sempre sou equipe, entendeu? Eu represento uma equipe, eu estou sempre à frente, eu sempre vou botar a cara primeiro. A gente tá dando risada aqui contando história e tem que embasar que você é um puta profissional, né, bicho? Quantos anos de estrada já você tem? Eu tenho hoje 28 anos. Sempre trabalhando em casas de altíssimo nível, né, bom nível, entendeu? Sempre... Aprendi bastante com grandes profissionais. Eu sempre quis trabalhar ao lado de caras bons para me aprender alguma coisa com eles, entendeu? Por isso que eu fui pra lá, né? Também. E você é um cara que é correto, justo. E resolve de vez em quando de um jeito que gera umas histórias muito engraçadas. Foi grosseiro. Não é a forma de você lidar.
tem uma situação, a mesmo cara, o garçom, chegou a mesa no Damit, 2 políticos, né, e tal, o cara chegaram 1 da tarde e começaram a bater papo, bebendo vinho, sei que 6 horas da tarde os caras estavam lá ainda, os caras beberam umas 4 garrafas de vinho, uns vinhos bons, vinhos de alto custo. Eu sei que a conta dos caras, Paulinho, deu 7.500. Há quantos anos atrás? Cara, deve ter aí Uns o quê? 10 anos. Uns 10 anos. Aí, pô, o cara bebeu uns vinhos portugueses. Reclamando cara. da água. Aí, porra, aí quando veio a conta, o cara olhou. Aí, tá. Porra, mas 12 água? Não, tá errado. É impossível. Tá de Numa conta sacanagem. de 7 mil, o cara reclama da água. Corre isso aqui. Aí o garçom, o cara que a gente ia de falar, Era o ignorante. o cara olhou assim e falou assim: tá bom, então fala o seguinte, esqueça as águas, deixa comigo que eu acerto as águas, você paga só o restante. Aí o cara olhou um pro outro, aí começa a rir, pô, essa foi foda, não. Esquece tudo que eu falei, paga. Entendeu? Porque não fazia sentido, o cara ficava a tarde inteira, pô, bebe água à vontade, com vinho, né? Mas assim, o nosso Mas da ramo- forma que o cara falou, não, então fala o seguinte, esqueça as águas, que as águas eu acerto, paga só a diferença e tá tudo certo. Porque o nosso ramo tem uma coisa de preconceito de ser furtado, de ser enganado, né? O cliente ser enganado, colocar uma garrafa de água a mais, colocar... Cara, isso eu não conheço esse tipo Não, de também não. prática, sabe? Só que tem essa Mas coisa é porque a na gente cabeça trabalhou, pô, em ambientes diferentes, entendeu? Mas já aconteceu muito isso, principalmente com o turista, com o que não falavam a língua, então os caras enrolavam mesmo. O Antônio falava do camarão, que o cara pedia camarão. Não, pedia frango, né? E o cara só sabia vender camarão. Shrimp. O cara, não, ticket, batia casa. Não tinha outra coisa no Só vendia camarão, porque era o que mais caro, o cara ganhava mais. E o cara que fazia mímica e tudo, Então não. os caras ficavam loucos, entendeu? O cara queria comer uma coisa, não podia. Cara, é muita história, né? Mas é isso, os tempos mudaram, né? Quando isso acontecia, provavelmente, do gringo ser enganado de uma forma grosseira dessa. Isso é lá nos anos 80. É uma época que... Às vezes são pessoas tão boas de lidar, educadas, sabe? Quando você faz a coisa da forma certa, eles ficam super gratos e retornam todos os dias. Se estiver passando uma semana no Brasil, A gente teve, ele passa a semana toda frequentando o teu Aquele estabelecimento. O produtor passou uma semana comendo espaguete ao vongole. Direto. Uma semana. A gente recebeu o chefe da Romandê Conti, né? Sim, algumas vezes. Cara top, entendeu? Então eles gostam de a coisa. Eu gosto sempre de trabalhar da forma honesta, entendeu? Eu nunca concordei com algo. Cara, faz o certo. Você não precisa disso. Tá aqui. Não precisa. Ninguém precisa Eu acho enganar horrível, ninguém pra ganhar dinheiro. Você pode ter uma vida saudável sem passar ninguém para trás, entendeu? Não gosto desse tipo de prática. E emendando naquela história que você contou do senhor que chegou no restaurante uma vez e não gostou da mesa que vocês tinham preparado para ele. Aquela foi... Não, o Damit era muito pequeno, né? E vivia muito cheio. Então tem que fazer necessariamente uma reserva com certa antecedência. Só que a gente tinha muito cliente habituê, né? A gente conhecia os clientes todos pelos nomes, pelo gosto, conhecia os filhos, enfim. E aí esse cara ligou querendo uma mesa para 6 pessoas. Porra, se o restaurante pequeno para conseguir uma mesa para 2 é complicado. Já era complicado, imagina para 6. De última hora? De última hora, foi aquele aperta daqui, aperta dali, fizemos uma mesinha meio espremidinha num canto. Quando o cara chegou, o cliente em questão, o restaurante já estava cheio. Já estava cheio. Na época tu era garçom, né? Nem sei o que eu era. Eu acho que ele era garçom na época. Foi antes... Mas tu fala daquela da passagem? É. Era garçom, né? Aí essa história tu que tem que contar, pô. Eu já ouvi essa história umas 20 vezes, por isso que eu conto. O restaurante tava cheio e tinha fila, tinha espera, mas a mesa dele tava lá vazia, desocupada, porque tava reservada justamente pra ele. Vocês fizeram justamente para não deixar de atender o cara. Só né? que a mesa ficava ali, como você conhece o Damit, na divisão ali de um salão pro outro. Aquela passagem, a mesa ficava aqui. Aí o cara chegou, aí tinha o rapaz que era sócio lá, o Manuel,
que era muito paciente, ficava nas reservas, tinha uma paciência enorme, cara, era pressão o tempo todo. O cara chegava e dava Manuel tá lá carteirada no no Marisqueira agora, tá na Marisqueira. Marisqueira. Aí o cara chegava e queria dar carteirada, que eu sou amigo de fulano e vou entrar. Então tinha muito isso. Aí o cara, não, sua mesa tá aqui. Quando ele olhou pra mesa, essa aqui é a minha mesa? É. Aí o cara ele falou assim, você é um filho da puta. Cara, eu tava em pé, assim, justamente na divisa, né? Eu querendo matar. Aí o Manel, muito E paciente. o Manel é o cara mais paciente do mundo. Pegou o livro de reserva, fechou, botou debaixo do braço fez e assim saiu. com óculos, sabe que ele fazia assim com óculos, e foi embora e Aí deixou o cara veio na minha direção. É. Eu quero falar com o gerente agora. Aí eu falei, pra que você quer falar com o gerente? Você vai bater no rapaz? Aí ele falou, como assim não? Porque você acabou de chamar o dono de filho da puta, o que você vai fazer com o gerente? Aí o cara falou, ele é o dono? Eu falei, o cara só vendeu meu voto e saiu. Aí eu chamei o próximo da fila e sentei na mesa, entendeu? Caramba, Aquela foi, o cara chegou e... É uma atrás da outra, né, entendeu? bichão? É, a situação, acontece muito disso, entendeu? Teve uma outra também que você... Como é que era a história? Eu quero ver quem vai lhe servir. Como é que era? Não, essa eu tava, O cara chegou e sentou na mesa que tava Essa eu tava. reservada. O cara chegou, a casa cheia e uma mesa reservada. E era ele era coronel de alguma coisa, folgado. E, pô, infelizmente não tem mesa no momento. E aquela ali? Não, aquela ali tá reservada. Não, mas eu vou sentar ali. Não, mas aquela mesa tá reservada. Eu vou sentar ali. Quero ver quem vai me tirar. Aí chegou, aí vem esse... Ó, o cara sentou ali na mesa e falou que não vai sair não. Que ninguém vai... Deixa que eu vou lá. Eu vou lá. Oi, pô, essa mesa tá reservada. Eu vou ficar aqui, quero ver quem vai me tirar. E eu quero ver quem vai lhe servir. Ninguém aqui vai lhe servir uma água, nem pro senhor, nem pros seus convidados. Eu quero ver o que o senhor vai fazer aí a noite toda. O cara olhou pra ele sem argumento, não tinha mais o que falar. Pô, Se você vai num restaurante e ninguém te serve nada. É, bicho, o cara tá completamente errado, né? Pelo amor de Deus. De vez em quando a gente topa com os figuras desses. Não, né? mas lá você também tem um monte de problema do tipo. Ah, mas esse tipo de problema, cara, é corriqueiro, né? A gente sabe que isso acontece com uma certa todo dia. regularidade. É um percentual pequeno, né? Na verdade, mas a pequeno, grande maioria são de muito pessoas pequeno, que cara. se tratam super bem. Mas acaba que uma relação super boa. umas coisas dessas viram história, né? E, cara, Depois é você engraçado. se diverte, né? Depois você... De vez em quando a gente tá sentado aí. Agora o encontro agora é lá no Kiko, né? Lá no bom, lá na mesa lá do Kiko. E a gente fica revisitando essas histórias aí, dando risada, né? O último que a gente fez foi bom pra caramba, aquele encontro que a gente teve lá, tava todo mundo bom. Só não foi melhor porque, pô, tava sóbrio, não bebi nada, toda aquela turma toda sóbria tem que Você tá doente? O que aconteceu? Não, tava tomando um antibiótico e não bebi, né? Então... Tava doente. Hã? Guardanapo, a gente não tem guardanapo. Não chegamos a esse grau de sofisticação ainda aqui. Isso aqui não é um restaurante não, cara. Esqueceu de falar pra ele que aqui não é um pra restaurante. Limpa na mesa, limpa na camisa. Tá bom. É show, limpa na camisa que tá Vai preta. da mesma cor, né? Vai nem molhar. Tudo bem. Tá tranquilo. E cara, é muito bom. Qual foi a história que vocês estavam contando agora há pouco aí Vocês contaram aqui antes de começar? Eu não vou lembrar. Não, nós tava falando do ícone, né? Do sócio lá, que era o Antônio, as histórias dele. O seu Antônio era... O seu Antônio é o de cadeira de roda. Seu Antônio Salustiano, esse era uma figura. Assim, o cara não sabia... De verdade, eu já trabalhei com muita gente, ele era impressionante. O cara não sabia ler e escrever direito, escrevia muito mal. Ele não tinha as duas pernas, porque ele foi perdendo uns pedaços, né, ao longo do tempo. Porque ele tinha diabetes. Diabetes e não se cuidava, né? Pô, bebia pra caramba, era difícil, ele era um cara complicado, mas, meu irmão, entrava o cliente pela porta, ele sabia o nome do cara, o que o cara gostava, o que o cara tinha comido da última vez, o nome dos filhos do cara, o nome da esposa, impressionante, aí tinha uma mesa grande para 8 pessoas, ele parava na ponta da mesa, vinha ele com a cadeirinha dele lá, parava na ponta da mesa, o senhor vai comer o quê? O senhor vai comer o quê? Tirava 8 pessoas assim, entrada, prato principal, e o da Damit era complicado, o
o cardápio, né? Porque a guarnição, você escolhia a guarnição que você Tinha queria. essa autorização pra trocar, né? Trocava tudo, na verdade. Porque no Damit não tinha um chefe de cozinha, né? Não tinha um chefe de cozinha, eram os maîtres que faziam o cardápio, faziam, né? Aí, viu? Garoto, hein? Não, obrigado. Quase no Damit. E aí Tem até tinha... um cara falando que você não pode fazer. E aí ele ia, cara. Ele tinha... Só que ele era um cara, porra, sem disciplina nenhuma, sabe? Ele era complicado, era engraçado. A gente ficava rindo. O chefe ficava puto, né? A gente ficava... Não, né, cara, mas fazia parte. Depois você relaxava, sentava todo mundo bebia um vinho junto, entendeu? Ele bebia. Ele era o cara que a gente sacaneava, mas ele que não queria que você ficasse com raiva. Como é que foi a história da buchada de bode que ele lascou o azeite trufado? Aí ele fez uma buchada pro cara, né? O cara, aí, na hora de servir, colocou azeite de trufa, aí, porra, alterou tudo. Imagina uma buchada de bode com azeite de trufa. Jogou um raio gourmetizador na parada. Aquela fumacinha que sai, né? Mas o cara... Aí, porra, tá alguma coisa errada, não? Aí... Não, o que houve? Não tá com cheiro de buchada, não. Essa porra tá com cheiro esquisito pra caralho. Azeite de trufa em cima da buchada, aquela foi... Né? Mas e aí? Que o cara não comeu. Pô, eu queria sentir o cheiro das vísceras. Não tá tudo errado isso aqui, não. Devolve. Eu falei, o que tu fez, cara? Pô, cara, eu reguei com azeite de trufa. Puta que Ele fazia esse tipo de merda. Mas aí teve que fazer outro? Aí teve que fazer outro. Mas vocês tinham puxada de bode no Damit? Cara, fazia de tudo. O cara queria pedir, tinha uns malucos que tinham uns pedidos inusitados e eles atendiam. Não tinha. Mas assim, eu queria comer uma buchada de bode na quarta-feira. Beleza, fazia. Eu lembrei de uma parada, você falou que... Você comeu rabada lá uma vez? Comi. Não, algumas das melhores lembranças que eu tenho foram comendo com vocês lá, sentado naquela mesa lá, batendo papo e sempre fazia alguma coisa, comprava alguma coisa e mandava o cozinheiro fazer pra gente, pra fazer aquelas reuniões. Agora, vocês, eu não sei... Posso estar enganado, mas eu lembro de vocês falando que de vez em quando vocês recebiam uma carne de caça que uns clientes levavam. Sim, algumas vezes tinha cervo, viado, viado, no caso era você. Tinha paca, entendeu? Essas coisas, de vez em quando aparecia, o cara fazia. Não tem uma história de um cara que apareceu uma vez com um negócio que vocês não identificaram, que vocês ficaram sem entender? Nem sabia que porra era. Diziam que era um macaco, sei lá que porra era aquela. Ficou indefinido, falei, cara. Só que os caras cozinhavam qualquer coisa, sabe? Tipo, eles conseguiam fazer. Dava o jeito. Mas assim, comendo paca, às vezes. Chumbo. Isso era comum, assim, a gente tinha... É mesmo? Tinha muito cliente que levava? Não, a paca a gente tinha alguém que... Tinha lá um cara que tinha uma fonte. Só não fala o nome que eu acho que você proibido. Pode também. Mas tinha também, tem empresas que comercializam legalmente, entendeu? Eu comprei algumas vezes, entendeu? Queixada. Porque aquilo é um custo altíssimo, a paca acho que demora pra caramba pra gerar um filhote, acho que é 2 anos que ela dá uma cria, entendeu? É muito caro. Mas tem então uma empresa que vem? Tem uma empresa de São Paulo que paca, queixada, sabe? Que é tipo um javalizinho. Selvagem, né? É tipo um javalizinho, né? Não tinha muito essas paradas de caça, javali, entendeu? E você, quando você começou a estudar vinho na época do Nacombe, e aí foi evoluindo ao longo do tempo até... se você não fez como fala, aquela certificação da ABS para ganhar o título profissional. Fiz, na verdade. Não, mas você não foi certificado porque você foi vice-campeão brasileiro? E aí, como é que foi essa você estava no Damit quando você foi vice-campeão brasileiro? Não estava mais. Não, assim, a história do vinho, para mim, começou lá no Nacombe, né, que eu trabalhei com o Nando na Kombi. Ele gosta de contar essa história. Ele adora. Não queria ouvir isso. Ele queria. Não. Sou como ele adora. Conta aí, quem foi que te iniciou nessa parada? Que ele foi... Eu vou contar, Nando. Eu vou contar. Fica calmo que eu vou contar. Não, mas é que eu trabalhava no Nacombe, eu era bartender, né? E Nacombe era uma loucura, porque era um restaurante japonês. Acho que o restaurante mais bonito que eu já vi. Sem dúvida nenhuma. Era incrível, restaurante incrível.
e tinha uma carta de vinho de respeito, né? Tem. Restaurante japonês com uma carta de vinho Porra, de mais de 100 uma rodas. carta de vinho bacaninha. E tinha muito vinho branco e muita champanhe, por conta de ser japonês, né? E tinha algumas champanhes que tinha a Blanc de Blanc, a Blanc de Noir e a Brut. E eu, não sabia a diferença, não sabia como... E aí eu precisava, ficava preocupado de pegar, porque tem até história engraçada. Tem uma história muito boa. E assim, eu ficava preocupado, porque uma custava 300, a outra custava 500 e a outra custava 2.000. Então tinha uma preocupação ali e eu, sem entender aquilo, comecei a estudar vinho por isso. E aí o Nando, essa é a parte que ele gosta, né, de ouvir. Queria ouvir de O Nando, forma. quando eu comecei a estudar vinho, que ele viu que eu me interessava pelos vinhos, ele começou a prova. Quando ele abriu um vinho na mesa, ele levava uma provinha para mim. No início, como acho que para todo mundo, é muito, muito igual, né? Os vinhos, quando você começa a provar, é muito igual. E aí eu provava os vinhos, ia provando e comecei a estudar por conta dos vinhos brancos. Na verdade, eu queria aprender só os vinhos brancos, porque eu era muito bom no bar, né? Sim, eu era muito bom. Era mesmo. Eu tinha uma mão boa pro bar e tinha um conhecimento bem legal, que me ajudou muito quando eu comecei a estudar vinho, porque a parte de coquetelaria eu já manjava bem, né? Então, eu comecei a estudar vinho só para entender aquilo ali. Só que não dá, né? O vinho, o universo do vinho é gigante, e aí eu comecei a entrar, e aí comecei os cursos, fiz curso na ABS, fiz curso na W7, e fui me especializando naquilo ali, né? E aí, depois de muito tempo, comecei a fazer alguns concursos, aí eu fui, depois que saí do Nacombi, eu comecei a minha parte gerencial, né? Eu comecei a trabalhar como gerente de alguns lugares, subgerente, e fui trabalhar no Gui, lembra do Gui, na Fonte da Saudade, que tinha? E eu entrei lá. Dona Elba. Dona Elba. É outra cheia de história essa também. Essa também. Dona Elba é demais. Ela é. Eu não sei por onde ela anda, você sabe? Acho que ela tava no Uruguai, um negócio assim. Mas não sei por onde ela anda. Gente boa demais. E aí eu fui trabalhar lá de gerente, tinha um salário muito bom, mas comendo livro. Na época, depois que eu saí do Nacombi, eu fui trabalhar lá no Otom, onde ele rasgava meus currículos. Eu não esquece, eu falei, já passado, relaxa. Ele rasgava meus currículos. E aí eu fui trabalhar, aí comecei a trabalhar de gerente, só que estudando vinho muito, né? E inclusive hoje eu faço o contrário. Hoje eu estudo a parte de gerência, né? Tô voltando a estudar o que eu tinha parado de estudar, né? Por conta do vinho, porque não dá, o vinho não dá para você ter, ou você é um sommelier bom, ou você entende um pouquinho de vinho. Não dá para ter os dois. Tem que dedicar muito tempo de estudo. Muito tempo. É muita degustação, muito estudo, porque a parte teórica é gigantesca. Então, e aí assim... Estamos falando do mundo inteiro para estudar produtor de vinho, né? E assim, a parte teórica, ela é muito, muito grande, mas é mais fácil de estudar a parte teórica, porque você compra o livro, você vai... Agora, para degustar. Pois é. Entendeu? Aí foi que eu mudei a chave. Pra caramba. Você E tem que estar realmente num lugar onde você tem essa possibilidade de provar esses vinhos, né? Exatamente. E aí eu trabalhava lá no Gui, tinha um salário maravilhoso pra época, e eu fui ganhar 1/3 do meu salário, pedi demissão, fui ganhar 1/3 do meu salário para trabalhar lá no Duo, na Barra. Que eu fui trabalhar com vinho. Eu fui ser assistente de sommelier, que foi maravilhoso para mim, porque eu aprendi de verdade a trabalhar com vinho, né? Sim. Tava do lado de um cara, o Dionísio, que era sócio lá. E aí eu trabalhei bastante com lá, né? Aprendi muito. E foi uma decisão acertada naquele momento. Muita gente me chamou de louco, porque 1/3 do salário. E aí eu fui, estudando, e aí de lá eu saí, fui para ser sommelier no Terzeto,
Foi quando eu ganhei o primeiro concurso, que eu fui pra França, né? Que eu ganhei. Qual foi? O Sul de França? Expert Sud de France. E aí eu ganhei, e aí fui pra França, foi, pô, maravilhoso aquilo, foi uma experiência incrível. E aí fui ganhando alguns outros, fui O que mais você ganhou? em Portugal, né? Aquele dos vinhos do Tejo que tinha. Você já viajou quantos países ou quantas vezes em função da tua de ter sido campeão de concursos? Eu não sei quantas vezes, mas foram muitas. Muitas, né, cara? Fora isso, você, por ser um excelente sommelier e estar bem posicionado em alguns lugares, também viajou convidado, convite, né? Algumas eu paguei também, né? Mas, cara, diz muito sobre você, tudo isso que você tá falando, né? Você largar um super emprego com super salário, disposto a ganhar 1/3 para aprender. Isso já diz muita coisa, né? Eu acho assim, a melhor parte dele é que ele é um cara correto, entendeu? Total. Ele, se o vinho não for bom, ele não vai trabalhar mexendo naquele vinho. Eu não sei disso. Quando eu era vendedor de vinho, ele não me comprava uma garrafa. Exato. Se não for bom, ele não vai. Eu virava pra ele, não, isso aqui, cara. Eu virava pra ele, eu falava, cara, tu é meu amigo, caceta. Você não vai comprar nem uma garrafa. Mas ele tem esse ponto, ele não confunde as coisas. Ele é muito. Porque, assim, eu acho que é o seguinte, eu acho que quando você vai num restaurante que você pega uma carta... elogiando, falando que você que fina, chefe. Mas quando você vai num restaurante que você pega uma carta de vinho, eu acho que o cliente, né? Eu tô me colocando no lugar do cliente. Todos os vinhos que estão ali são bons para aquele restaurante, né? Não necessariamente é bom para um outro restaurante de outra comida, mas aqueles vinhos que estão ali tem que ser eles têm que ser pensados, degustados para aquele propósito. Sim, ali, total. Entendeu? Então, assim, por exemplo, hoje eu tô no Aprazível, que tem uma filosofia de vinhos diferente da maioria dos restaurantes. Trabalha só com vinhos com uma filosofia própria de vinhos de pequenos produtores, mínima intervenção, vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais. Só que continua a mesma coisa, né? O vinho continua tendo que ser bom, é natural, mas tem que ser bom. Pequeno produtor, o cara faz pouquíssimas garrafas, mas se o vinho não é legal, eu não posso botar ele na carta, porque você vai lá, você vai provar um vinho que foi provado, degustado, pensado para estar ali, né? Não é só jogar no vinho na carta porque é do meu amigo. Eu não faço isso. Eu sei que não faz. Pior que não faz mesmo. Não faz. Isso é um lado bom, que é raro, né? É raro. Nesse é difícil você encontrar uma pessoa com essa filosofia. Mas o cara vai lá e injeta um dinheiro no cara e o cara vai dizer que aquilo é bom. Porque eu acho assim, acho que no meu caso, né? Eu comecei a trabalhar em restaurante muito por acaso, né? Não tenho família que trabalha em restaurante, não tenho amigos antes. Hoje a maioria dos meus amigos são da área, né? Mas os amigos que eu tenho de antes, né, do restaurante, técnico informático, o outro Mas, cara, você tem uma coisa que a gente tem que preservar, é o nosso nome, né? Exatamente. Você lembra daquilo que... A gente fala sobre isso de vez em quando a gente tem que dar algum exemplo, né? Sim, o Nando tem uma... Lá no Nacombi, quando fechou, nós tínhamos alguns vinhos em consignação. Muito caros, inclusive. Alguns vinhos em consignação, alguns Bordeaux daqueles foda, uns Sauterne bacana, um monte de coisa legal, que o Nando, fez questão de embalar tudo, era de São Paulo, eu acho. Era da World Wine. Era da World Wine? Lapastino World Wine. E aí ele fez questão de embalar tudo e devolver, né? Assim, se ele tivesse virado as costas, simplesmente só virado as costas, mesmo que ele não tivesse pego nenhuma garrafa, alguém ia pegar aquelas garrafas todas. Ia cair. Porque o restaurante foi... o restaurante tava fechando. E tinha aquela consignação e tinha muito vinho lá. Eu falei, cara, quem é o responsável desse negócio? Sou eu. Falei, quê? Pô, fiz um relatório, uma nota fiscal de devolução, né, de todos os vinhos, embalei tudo, fitei tudo, tranquei a adega e entreguei na mão
da gerente Isso lá. é bacana, uma atitude bacana. Quem Ué? faria isso? Não, Sei eu lá, pode- você é uma Cara, rara exceção. A gente ali poderia ter dado sumiço naquela década inteira que não ia ter dado problema nenhum. Mas ficar e a perdido minha lá, consciência nessa é. parada? Você Porque ficou- ele falou isso pra mim, falou, cara, mas porra, alguém tinha me questionado na época lá, por que você tá fazendo isso, cara? Ninguém vai notar. Eu falei, irmão, eu não vou correr esse risco, de jeito nenhum, não vou deixar mesmo. Pra você que era importante, Pra mim realmente era era. importante. Então é importante que você ficou bem. Não, mas- cara. Fazer o certo. Você nunca vai perder por fazer o certo, cara, essa que é a parada. Fazer o Só certo tem a ganhar por fazer o certo. é o que tem que ser feito. É o certo. É o processo natural. A gente sabe que nem todo mundo iria fazer isso, mas faça o seu, não se preocupe com os outros, né? Foi isso que ele fez. Ele achou que aquilo era a atitude correta no momento e fez. Então, é plausível. Então, aí você foi na Kombi, depois na Kombi tu foi para... Não, depois Chegou a trabalhar junto depois lá depois do no Nakombi. Buda. Depois do Nakombi eu fui trabalhar contigo lá no Buda, né? Que a gente inaugurou aquele restaurante lá que tava até indo legal, né? Trabalhamos pra caramba. A gente montou um restaurante do zero ali, né? Do zero, cara. Do zero. Sucesso Não era um monstruoso. restaurante ali, era um... Não, era restaurante. Era? antes. Era. Enfim, tivemos que montar tudo do zero, porque tive que fazer sushi bar, fazer um bar. Eu fui Sem trabalhar dinheiro nenhum. sem dinheiro. Mó doideira. E aí a gente trabalhou bastante lá. Depois daquilo eu fui pro hotel. E aí fiquei uma boa temporada no hotel, que era quando ele rasgava meus currículos. Ele não esquece. Rapaz, ele guardou vai, no volta coração e esse volta. negócio, hein, Roger? Aí nós chamávamos ele lá, ele zoava ele, nós chamávamos ele. Aí começamos a chamar ele de testa de caça, né? Ele achava bonita a pronúncia e tal, beleza. Aí um belo dia ele foi lá no Google. Fez uma pesquisa rápida, quando ele olhou, ficou puto, você não vou beber vinho hoje não, aí vou tirar os vinhos. Não, os pô, caras. Aí, pô, sofri, relaxa. não. Sofri. Foi um ano de sofrimento com esses caras aí. O Bullying. Jorge, que é italiano, né, rolava de rir. O Jorge rolava. O Jorge rolava de rir. Mas eu sofri com esses caras, meu. Porra, aí. Tu imagina. Entra num restaurante. Imagina, nós já Entra passamos num por isso restaurante também. onde todo mundo, sem exceção, é cearense. A capital do Ceará, no Rio de Janeiro. É um parente do outro. Exatamente. O sommelier anterior, que saiu e eu entrei no lugar dele, era cearense. Aí entra eu. Não, mas eu gostei daquele cliente que tinha lá, né? Aí perguntou pro Paulo, você é de onde? Aí o Paulo, não, eu sou de Minas. Aí ele falou, é Paraíba, nordestino. Não, é cearense. Cearense. Aí ele olhou assim, como assim não? Eu sou do Sudeste, Minas é Sudeste. Aí ele falou assim, não, o mineiro é o nordestino que vinha pra São Paulo, aí Não, cansado, nordestino preguiçoso. preguiçoso. Que Aí vinha fala, pra "No São meio do Paulo e caminho." parou no meio do caminho. Aí eu falei assim, né, o que você falou? Aí, Ai, cara. Não posso rir disso. Posso rir disso. rapaz, aí nós caímos em cima dele, as foi de zoação. E a pô, culpa é sua. uma semana de zoação, né? Foi uma semana. É o proibidão. Aqui hoje vai ter que dar um corte proibidão. É, censura, pá. Mas Era diversão, a gente se divertia, né? Não tinha nada nada sério, só. mas Doação. foi brabo. Um ano. O primeiro ano, meu irmão. Mas o Paulo era bom, que ele era muito didático, né? Aquele cliente que entendia de vinho pra caramba. Aí o Paulo ia passando e falou assim, qual as 3 uvas do conhaque, não foi? Aí o Paulinho mandou de tirar. Aí o cara olhou assim, peraí, você sabe, né? Não, Ele é ficou porque impressionado. assim, com a nossa. Eu falo. Eu tento ensinar o máximo que eu posso pros meninos que estão, né, trabalhando, porque é uma vira-chave mesmo, né? Quando a gente cai de cabeça nisso, porque o nosso setor emprega muita gente, tem muita gente, mas o que tem de gente que não quer nada é impressionante, né? O cara não estuda, o cara não... Porque... aí fala que tá de da- passagem e a fica falta de opção. 10 anos, sabe? Enfim. Nosso setor é um setor onde a pessoa
não necessariamente escolhe trabalhar com ele, né? É o que tem Exatamente, para trabalhar. Mas às vezes também você não valoriza, né? Quando você valoriza a tua mão de obra, você incentiva, o cara até vai mais além, Mas assim, entendeu? eu tento Mas muito quando- ensinar aos meninos e ensinar o pessoal a aprender, porque o cliente, hoje eu acho que nem tanto, mas há uns 5 aninhos atrás, o cliente ficava, tipo, te testando o tempo inteiro, né? Hoje eu acho que nem tanto, porque eu acho que a informação hoje, ela tá maior, né, para todo mundo e todo mundo hoje acha que sabe de vinho, então acho que Tem uma facilidade de informação maior. mas assim, aqueles questionamentos, Mas ainda acho que é acho que positivo, porque diminuíram. quando o cara, ele dialoga com uma pessoa que sabe que ele tem conhecimento, ele valoriza. E aí entendeu? tem muito cliente que acaba querendo te diminuir na mesa, querendo... Acontece pra gente que trabalha em restaurante e talvez até mais para quem é profissional de uma área específica, como vinho, é que, cara, tudo que você faz, ele tá no campo da teoria. Porque não necessariamente você tem dinheiro para viajar, nem para comprar as garrafas para degustar, como a gente já falou aqui. Obviamente que quando você começa a ter sucesso e está bem colocado no mercado, você começa a receber convites para viajar, começa a ter mais acesso às garrafas, porque os clientes trazem e você acaba a oportunidade de provar. E nós estamos lidando com clientes que têm um poder aquisitivo significativo ao ponto de viajar com muita frequência e beber coisas de valores muito relevantes, né? Então acontece realmente de, com uma certa frequência, a pessoa tentar se impor pelo poder financeiro, né? A pessoa acaba te subjulgando de uma certa forma, porque ela tem acesso, tem o dinheiro e você às vezes mal tem o conhecimento porque não teve nem o acesso a essas coisas. A grande maioria do cliente desse nível, ele quando tem um cara como o Paulinho, que é um cara que é estudioso, que se dedica, ele faz questão de compartilhar aquela experiência com ele. Entendeu? Sim, mas é isso. Novamente, 99% é isso. O cara que faz questão de compartilhar aquilo para a pessoa que está estudando, se dedicando, evoluir. Mas sempre tem o babaca. Vai né? ter um outro que é que sacanear. O problema não é o rico, nem é o pobre. O problema normalmente é quem está acompanhando o rico. Né? O amigo de quem está pagando a conta normalmente o problema. O velho cara que vai lá na tourada para torcer pelo touro, né? Doido pro cara ser espetado pelo chifre do touro. Às vezes acontece. O cara que não vai pagar a conta é aquele Mas que fica minoria. Que bom que é minoria. Quando o cara, minoria. Quando o cara é um cara intelectual que gosta daquilo, então ele gosta de compartilhar. Mas as histórias saem da minoria. As boas histórias acontecem dentro da minoria, mais pequena. Mas acaba que assim, o trabalho no restaurante é muito, muito gostoso, né? Porque muito. É o que mais a gente fala aqui, né, Érica? Pô, é muito gostoso. O nosso trabalho, ele é difícil, é exaustivo, é estressante, mas que é prazeroso, né? É prazeroso. A gente fala isso com servir não é qualquer um, né, que faz isso bem feito e com prazer de fazer, né? Porque servir não é ser serviçal, né? Não é uma escolha de estar ali fazendo aquele serviço pelaquela pessoa. Sim, a gente já tocou várias vezes nesse assunto. Que nem sempre a gente serve quem tem conhecimento e bom gosto. A gente serve geralmente quem tem dinheiro, então nem sempre o retorno é igual, entendeu? Mas a grande maioria é positiva, então a gente se apega às pessoas que são positivas e aquele 1% que é negativo, a gente se diverte, né? Mas é isso, cara. Eu falo muito sobre isso. A gente se incomoda num primeiro momento, traz um desconforto, te tira te tira um pouco do sério, mas no final das contas a gente se diverte e vira história. A gente senta, abre um vinho e se diverte com a história. Mas assim, não é um trabalho fácil, né? Não. A gente trabalha muitas horas todo dia. Eu descobri que com o WhatsApp
eu trabalho agora mais horas, Vixe, total. porque Você é acessado o tempo todo. antes, quando não tinha WhatsApp, tudo bem. Hoje em dia, você não consegue desligar 1 minuto. 2 horas da manhã, você está recebendo mensagem de algum problema que Cara, deu. eu desligo o telefone. Então, a gente Hoje em precisa. dia eu desligo o telefone, cara. Não, Porque mas eu acho que assim é quase que da sua função, entendeu? Então, mas você Pô, acaba se trabalhando o cara o tempo tá lá, inteiro, tá né? com um pepino que ele não consegue, ele vai procurar. Mas Valdir, mas entendeu? cara, assim, quando você tá no teu momento de descanso, na minha opinião, você tá descansando, bicho. A tua equipe tem que estar preparada o suficiente Assim, pra não depender de você. Você não pode ficar sendo Mas só que acessado no às momento vezes, que você não mas tá o trabalhando. nosso- Eu acho que tem ocasiões que às vezes com um simples clique no seu telefone você resolve um problemão que o cara não consegue. É. Então, Não, é e válido. a nossa hora de descanso é meio. É um pouco relativo, né? Porque na hora de descanso você vai. Pelo menos eu faço questão de ir às degustações que existem pela. Pois é. Tem que ir, pô, porque senão como é que você prova? Como é? Entendeu? E aí eu não sou a favor de ficar pedindo vinho pra importadora. Também não. Você falou que eu não colocava. Mas quantas vezes eu pedi vinho Não. da importadora? E Então, é engraçado que a gente sabe quem são as figuras que É. agem de forma contrária a não, isso. e eu falo assim, por exemplo, eu vou ter um jantar e preciso de um vinho. Eu ligo pro cara que é o fornecedor e falo, cara, olha só, eu vou para um jantar e preciso de um vinho. Você pode me arrumar uma garrafa ou me dar um desconto, alguma coisa? Porque eu peço quando eu preciso, não com a desculpa de que vou provar para botar na. Sabe, não consigo fazer assim. Eu prefiro. Isso é claro, né? E aí assim, o cara. As próprias importadoras já sabem diferenciar esse tipo de profissional. O cara que tá sempre. Tem um cara que é pedão, tá sempre pedindo, sempre querendo mais. Eu trabalhei em importadora, né? Então eu lidei com Conhece os dois lados, né? com vários tipos diferentes. É o cara que é correto, que não pede, que tem bom senso, pede só realmente quando é necessário. E tem os caras que querem receber por fora, querem receber taxa de rolha, querem ganhar um mimo, tem... No geral, esses caras ficam queimados no mercado, daqui a pouco eles estão. Ficam, né? Porque ficam mal falados, né? Quando o Porque cara é correto, age da forma certa, ele é sempre mais valorizado. Ele vai ganhar com o tempo. Né? Mas restaurante é um trabalho difícil, porque assim, é muito cara especializado. Para o cara que é sommelier, ele tem que estudar muitas horas fora do horário de trabalho dele. Eu fico brincando que o sommelier tem um problema, né? Que parte do nosso trabalho é no computador, fazendo planilha, fazendo carta, precificação, procurando o produtor não sei aonde, e parte do nosso trabalho é bebendo, degustando vinho. Então, acaba que tem uma visão, né, assim, da galera, inclusive, que trabalha em restaurante, tem uma visão meio que, porra, o cara só tá bebendo e quando não tá bebendo tá no computador. O cara não trabalha, não faz nada. E é complicado você mostrar que o seu trazer trabalho... resultado. Produzindo, entendeu? né? Porque você não... Eu não falo sobre isso, mas você tem que agir com várias atitudes para mostrar que o seu trabalho está sendo... cuidar das bebidas, da adega, do serviço, tá na temperatura correta, briefar a equipe sobre o que tem disponível para vender. Preparada, ela produz mais, polir, vai dar as rendimento. taças. É uma finesse de atendimento que os restaurantes precisam ter, né? Mas é difícil a equipe enxergar dessa maneira. E o restauranté também, né? O cara que é o cara de restaurante hoje, o empresário, na grande maioria das vezes, ele não consegue identificar que o serviço que ele está exigindo ali precisa de um profissional daquele e ele não... ele não coloca esse profissional e acaba... É um profissional mais caro também, né? Sim, mas é um profissional que se paga, né? É um profissional que se paga, entendeu? Então... Você tem uma equipe despreparada, é desastre total, né? Quando o cara tem preparo... auxilia muito. Te ajudou muito, mas atrapalha. Tu tem que pegar todo funcionário e botar ele de sócio pra ele sentir como é que é a coisa, entendeu? Como eu já tive dos dois lados, hoje eu penso diferente, entendeu?
O cara tá fazendo, tá se dedicando, tá montando um negócio pra você, com estrutura pra você trabalhar, cara, aquilo é bom demais. Quando você chega num ambiente que você tem todo um respaldo, uma estrutura pra você, um treinamento, pô, vai ser maravilhoso. Aí você precisa de um funcionário que saiba valorizar aquele produto, entendeu? Então é os dois lados. E um patrão que vai valorizar o cara preparado. Então, Exatamente. é difícil você unir essas duas pontas, porque sempre existiu essa coisa de patrão versus empregado. O cara acha que está sendo explorado, aquela coisa e tal. E eu penso que não é assim, entendeu? Tem que ser uma parceria, né? É uma união. Os dois, um precisa do outro e vice-versa. Funcionário bem cuidado, bem orientado, recebendo um valor justo, ele vai produzir muito, tal, vai abraçar a tua causa, né? Eu recusei Pra você ser bom, ser o melhor como você é hoje, você tem uma boa equipe. Senão você não chegaria a esse Ninguém resultado. chega sozinho. Antes de ir pro Aprazível, eu recusei uma proposta bacana de um restaurante grande, com operação gigante, que quando eu olhei os números, conversando com o dono do restaurante, ele falou para mim, e eu falei, pô, cara, vai ser legal de achar mão de obra, porque a gente vai ter um salário diferenciado para o garçom, porque a comissão que estaria projetada ia ser muito legal. Ele, não, mas o garçom aqui não vai receber isso tudo, não. Não, mas como assim? Tá projetado, né? O quê? Não, eu vou pagar quanto a gente quiser, entendeu? Aí eu, porra, Vixe, Maria. porque tem disso, sabe? Tem disso, do cara segurar a comissão. Segurar a comissão. Mas isso tem muito ainda. Isso é mas assim, mas eu acho que eu, como gerente do restaurante, não posso ser conivente com isso. Entendeu? Porque, porra, mais da metade do salário do cara é comissão. Entendeu? Então é complicado. Restaurante, o cara se qualifica, o cara faz curso em vários cursos. No dia da folga dele, ele vai para uma degustação, a vida do cara começa a rodar em torno daquilo ali. É prazeroso, mas é intenso. Mas é trabalho. Necessita de muita dedicação, trabalho. E é trabalho, entendeu? Se não for prazeroso, fica difícil. Mas a parte familiar, às vezes, fica muito... A gente já falou sobre isso várias vezes, que fica um pouco até de lado, né? Eu não conheço... Eu não fui nos aniversários de 15 anos das minhas primas, sabe? Aniversário de prima, tu tá de sacanagem também. Eu não fui em casamento. Justificando que ele não queria ir. Tá querendo ficar bem com a esposa. Casamento de amigo. Terceiro grau já vai precisar. Mas casamento, festa de amigo, tudo, a gente nunca tá presente, pô. É verdade. Nunca tá presente. Nosso trabalho principal é à noite, né? Você nunca tá presente. Então, assim, é difícil escolher isso, né? O cara tem que escolher. É complicado, né? Não é fácil, não. Mas... Você lembra quando você começou em restaurante, Valdir? Lembro, cara. Eu lembro, assim... eu fui empurrado, não tinha opção, então eu tinha que... Era aquilo... Você é de onde? Eu sou do Ceará, sou do interior, entendeu? Qual cidade? Eu sou de Poeiras, cidadezinha pequena, de acho que hoje uns 32 mil habitantes. Mas você veio pra trabalhar? Quantos reais? Cara, quantos reais você chegou no Rio? Rio? Assim, alguém me deu uma passagem, minha mãe falou, você tá muito problemático, toma uma passagem e vai pro Rio de Janeiro. Eu falei, tá bom. E quantos reais chegou no bolso? Eu cheguei com 5 reais. 5 reais. Que sério? Aí eu olhei assim pra um... Tua mãe te expulsou de casa. Quase isso. Quando eu cheguei assim, que eu olhei assim, aí, Paulo, eu vi assim um boteco, aí tava lá o PF, R$7. Eu falei, cara, ainda falta R$2 pra mim fazer uma refeição. Aí eu fui pra uma casa que a pessoa lá queria comprar, acho que era um gás, e você tem R$5 pra me emprestar? Eu falei, tenho. Aí daí eu fiquei sem nada, entendeu? Então era sobrevivência, velho. Aí eu comecei a trabalhar, aí comecei a me entrosar com a turma, era uma turma muito boa, me abraçou, entendeu? Começou na pia, né? Bom. Isso é muito comum, né, cara? Era engraçado, aí não sabia de nada, nunca tinha entrado num restaurante, entendeu? Tudo era novo. Aí fui lá e o cara falou, lava esse negócio aí. Aí tinha aqueles tabuleiros de alumínio, assim, preto. Tava super sujo. Essa história é boa. Aí o cara falou, lava isso aí, tá? Eu lavei, achei que aquilo tinha que ficar na cor original, né? Demorei um tempão. Achou certo. Aí, raspou os tabuleiros. Quando o cara viu, o chefe de cozinha falou, cara, tu é maluco, o que tu fez? Eu falei, cara, eu fiz alguma merda.
Aí não, mas eu tinha limpado uma coisa que eles não faziam, entendeu? Aí chegou o dono, tá vendo aí? Vocês são preguiçosos, o cara conseguiu. Aí eu me queimei geral, agora a turma toda. Pô, tá vendo por tua culpa, agora a gente vai ter que deixar sempre assim. Falei, pô, cara, foi mal, eu não sabia, eu achei que... Tô ferrado porque fiz o certo. Então, aí começa a zoação desde o início. Eu falei, pô, depois você vai ficando cascudo, aí você vai castigando os postos que vão vir. Que é o Paulo. Aí o próximo fui eu. Mas aí da pia, em que restaurante era esse? Esse era no restaurante que na Barra da Tijuca, né? Um amigo meu me convidou pra mim ir lá. Aí eu fui com ele. Ele tinha trabalhado no Azul, que era uma casa famosíssima na época na Barra, e tinha saído e montou esse negócio, entendeu? Aí eu comecei com ele. Na pia. Na pia. Aí ficou quanto tempo lá na pia? Aí eu fiquei acho que uns 3 meses. Aí depois ele falou: não tá legal, vou botar você pra ficar ali no bar só pra fazer presença. Não precisa fazer nada. Tá bom, beleza. Lava os copos e tá tudo certo. Se alguém te pedir um drink, tu me chama. Aí eu fazia isso, entendeu? Aí eu fiquei 8 meses nesse negócio. Aí foi que eu fui o rapaz me chamou: ó, tem uma vaga de comi no Conte Grande. Aí eu falei, que era onde é o Damit. Que é onde é o Damit hoje. Aí eu fui. Onde era o Damit antigamente, fiz chamava a entrevista, o método italiano, não, o método com bigodão assim. Eu falei, cara, o método de bigode nunca tinha visto, eu achei interessante, né? Aí fiz a entrevista e tal, comecei, mas, pô, na época eu acho que no outro o salário mínimo acho que era R$135, era muito baixo. Eu não me mantinha com aquilo, entendeu? Mas eu tinha, era o que tinha. Aí eu fui trabalhar no Conte Grande, aí comecei com comissão. Na primeira semana eu ganhei 250. Eu falei, caraca, numa semana eu já ganhei 2 vezes o que eu ganhava no mês. Lá era o quê? Era um restaurante italiano. Não, mas do que você comia? De comi. Aí lá foi uma escola. Na primeira semana ganhou 2 vezes o que ganhou 2 vezes o que eu ganhava no mês inteiro. Eu falei, cara, agora eu tô rico. Então, cara, aí pô, foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito, entendeu? Mas tinha a sacanagem também, né? Aí eu fui lá um dia, aí o cara falou assim, o chefe de cozinha me chamou, ó, vai lá na casa do Maurício, pega aí. Me deu uma lista lá de que o depósito ficava no apartamento do cara ali. É por isso que ele se vingou de mim. Em cima do Lemilate, que a gente tava tomando uma cerveja lá. Aí o cara morava lá. Aí eu fui lá, tá, toquei a campainha, italiano só de toalha, abriu, beleza. Não, eu vim pegar isso aqui, tá, tranquilo. Aí pegou, botou na sacola, eu desci. Aí eu cheguei lá, pô, entreguei pro cara, tá aqui. Aí, daqui a pouco cozinha, pô, cara, esqueci o açúcar. O estoque era lá. Né? Pô, esqueci o açúcar. Pô, vai lá pegar de novo. Pô, inocentemente eu vou, né? Quando eu chego lá, que eu toco a campainha, o italiano, ai, filha da porra, chegou de tudo que é nome. Aí eu falei, cara, eu só vim pegar isso aqui, se não quiser mandar pro mim, é problema teu, o restaurante é teu, virar as costas e sair. Aí ele falou, não, vem cá. Aí foi lá e pegou o botão. Aqueles caras são um bando de sacana, pô, eles sempre fazem isso, esquece, não faz a lista direito. Aí eu desci, né? Aí cheguei lá, aí tá aqui. Aí o cara, ele falou alguma coisa, eu falei, não. Somente me entregou o açúcar e eu desci. Aí eu começaram a cochichar lá. Pô, engraçado, Maurício não falou nada. O bicho era bravo. Eu senti que tinha sacanagem do cara. Eu falei, tá bom, aí fiquei na minha. Aí o cozinheiro é grosso pra caramba. Aí o cozinheiro ligando lá pro Maurício, né? Pra pedir um vale, né? Aí caiu na secretária eletrônica. Aí aquela mensagem chata. Seu Maurício no momento não se encontra, deixe seu recado após o sinal e pá. Aí ele, tô ligando várias vezes, sempre essa porcaria. Eu falei, o que foi? Não, tô ligando aqui pra falar com o Maurício. Eu falei, cara, eu vou te falar. A empregada dele é chata pra caramba. O Maurício tá lá na sala fumando e ela não chama. É mesmo? Era a secretária eletrônica. Aí pegou o telefone. Peraí, olha, seu filho da puta, quando eu ligar, você chama o seu Maurício. Aí como é que o italiano chegou? Aí me deu essa italiano 2h30 da tarde, aquele óculos escuro, né? Óculos Ray-Ban, com a pasta dele aqui debaixo do braço. Aí olhou assim na cozinha. Perão de Opólico, agora você deu pra xingar as máquinas, né? Eu roubava de mim, eu falei, não, me vinguei, né? Desde cedo. Aí eu fui afora, aí comecei a aprender a porra da sacanagem que tinha, né? E aí você ficou quanto tempo nesse lugar? Fiquei 2 anos e meio, né? Aí foi, pô, mas você virou garçom lá aí já? Aí virei garçom, né? Aí me chamaram para inaugurar o Gibo, que é onde é hoje a mercearia da praça, né? Aí fui lá, também outra experiência maravilhosa. Lá eu passei outro sufoco também. Aí
já tinha alguns anos de trabalho, aí passei a metro, né? Pouco tempo de metro. Aí o Gilberto Bambini, que era o chefe da época, que era o proprietário, aí falou, pô, Valdir, a Luciana vai ter é aniversário dela, vai fazer uma reuniãozinha lá com... Gilberto Bambrini é italiano, né? Brabo italiano. pra caramba. É, lá também. acho que é de Cremona, acho que era. Mas até que era um cara bom, era melhor que o Maurício era mais grosseirão, né? Aí, o Maurício só tinha vantagem, quando tu encontrava ele na Barbarella na madrugada, ele pagava tudo. A Barbarella. Champanhe, entendeu? Mas era sério, né? Aí chegava assim, pô, Maurício, tô precisando de um vale. Onde, ó? Porco, não tem dinheiro, não sei o que, tá bom. À noite. Aí na madruga tu chegava lá, e eu, meu rapaz, senta aqui, aí champanhe Dom Perignon, vai, fica à vontade, porra, eu preciso aí, vai, me chamando no bolso, e não anotava não, eu descontava, porque eu morria ali mesmo na noite, né? Era um barato, cara. Quanto tempo você ficou lá, velho? Fiquei quase 3 anos, né? Eu lembro que não... Ia sair pra quê, né? Eu lembro que uma noite de Réveillon, Paulinho, aí, porra, no final o cara falou, ó, tu tá no fecho. Eu falei, beleza. Nós fechávamos 11h30. Aí 11h30 a gente encerrava, o pessoal ia pra praia e a gente, pô, tava liberado. Aí, pô, conta, todo mundo pedindo conta, aquela correria. Aí 11h40 eu tô lá arrumando as mesas, tudo cheio. O pessoal levantavam, pagava a conta quase que simultâneo e ficava lá tudo, o salão, tudo. Aí dia primeiro o cara vinha, tinha que abrir cedo, porque era um movimento intenso. Aí eu tô lá limpando as mesas, o Maurício, o que você tá fazendo? Eu falei, não, tô arrumando aqui pra amanhã. Que esquece amanhã, cara, vamos tomar champanhe aí, pegar a geladeira cheia de espumante Prosecco. Vamos beber lá. Esquece salão, mano, esses caras amanhã se for. Rapaz, no outro dia, cara, o cara chegou, tava todo desmontado, as mesas, os copos cheios de bebida, e os caras xingando. Nossa, caralho, como é que tu deixou isso aqui? Eu falei, fala com o Maurício, pô, ele que mandou. Vai reclamar lá com o dono. Aí, pô, quem vai reclamar? Não vai reclamar nada. Era um barato. Aí, então, voltando lá pro Giba, aí o Gilberto falou, né, a Luciana vai fazer é o aniversário dela, vai fazer um chá da tarde lá, e o Paulo, cara, nós tínhamos um casal de confeiteiro, né? Era o Paulo e a Ana. Tomara que tenha todo mundo morto, porque o que vai ter de término de casamento nessa porra? Aí, nada. O nosso era o maceiro e a mulher dele que fazia as massas, fazia os doces, faziam tudo, né? Eles chegavam 5 horas da manhã no restaurante, aí começavam a trabalhar, quando era 10 da manhã estavam tudo pronto, os doces, as massas, tudo. Pão. Tudo. O cara é muito bom. Aí o Gilberto falou, eu falei com o Paulo, ele vai fazer uns docinhos pequenos e tal, aí ela vai passar aqui para pegar 4 horas. Aí pô, eu ficava responsável eu já estava responsável pela adega, né, os vinhos e as bebidas quentes, tudo. Então tinha lá a chave na adega, que era refrigerada, só eu e o barman tinha a chave, né. Aí quando foi 10 horas, o Paulo chegou com aquele embrulho bonitinho, um laço tudo bem feitinho, aquela coisa bonitinha. Aqui, ó, toma conta disso aqui, né. Cuidado. O Gilberto pedia para entregar para amiga dele, você não pode estragar. Sim, tá bom, né. Aí eu pensei, onde eu vou colocar isso? Falei, porra, na adega. Só tem 2 pessoas que entram, eu e o barman. Mas tu não avisou o barman? Não, o barman chegava às 6 horas, pô, eu chegava cedo, eu ia fazer pedido, chegava cedo. Aí coloquei, tinha uma cadeirinha assim na adega, um espaço pequeno, eu botei na cadeira lá, né. Aí foi umas 2 horas da tarde, eu fui no mercado Zona Sul comprar um negócio lá que tava faltando. Quando eu cheguei, eu encontro o barman no restaurante. Eu falei, tá fazendo o que aqui? Não, eu vim arrumar as bebidas lá, mas o cara assim, sabe, um aspecto triste. Eu falei, cara, eu já comecei a imaginar, né? Ele tem alguma coisa pra me falar. Aí ele falou assim, vem cá, um embrulho que tava na cadeira é teu? Eu falei, era. Pô, cara, eu entrei, não acendi a luz e sentei em cima. Cara, eu gelei, cara. Cara, não é possível. Você não fez isso, porra, cara, fiz. Paulinho, eu sentei na cadeira assim, eu falei, cara, tô vou ter que arrumar outro emprego. Tô demitido. Tem que começar de novo, onde que eu vou colocar emprego?
Aí eu fiquei assim, aí eu falei, pô, só tem uma coisa que eu Solução. posso fazer. Eu vou lá no italiano, que ele morava assim no prédio, na rua, na esquina, né? Eu vou lá falar com ele. Mas o cara é brabo demais, eu falei, mas eu vou. O mínimo que pode acontecer Tu é era brabo também? dizer não e eu fui, né? Pô, te jurando, eu cheguei lá, subi, quando eu toquei na campainha, ele abriu a porta, eu falei pra você ter cuidado, Pô, me xingou pra caramba. Eu falei, pô, realmente eu nem mole. Tá bom, mas deixa pra lá, beleza. Aí fui, voltei pro restaurante. Cara, meia hora depois ele chegou com a esposa. Aí, pô, subiu, cara, fez os doces tudo de novo, fez o embrulho, falou, olha, agora segura aqui, não solta por nada. Aí eu fiquei lá na mesa, assim, com o doce na mão, esperando aí. Quando foi 4 horas, a Luciana chegou aí, vem Toma. pegar o doce, eu falei, toma. Rapaz, mas que sufoco. O cara era bravo, o italiano era bravo demais, cara. Ele e a mulher, porra. Mas Depois- esse sufoco, entendeu? Que era a Luciana Foz, que é crítica de. Ah, caramba, a Eu Luciana contei essa deve... história. Ah, você Eu contou contei pra ela essa pra história? ela lá no Brambinho, ela riu demais na história. E ninguém sabia, só eu tinha. O sufoco eu que passei, eu guardei, né, pra mim. E de lá você foi pra onde? Aí de lá eu fui chamado pro Damit. Aí, Não chegou. mas você já entrou de sócio no Damit? Não, entrei de garçom. Eu era maître e A história desse cara é e já tava foda. já fazendo as compras do Gigo. Aí o cara falou, ó, tem uma vaga aqui no Damit de garçom. Tu quer? Eu falei, porra, quero. Ah, mas eu só tem de garçom. Eu falei, pô, beleza. Mas eu pensei o quê? Eu vou trabalhar com os caras. Não, e era Cara bom. na época, quando foi abrir o Damit, o investidor, que é o seu Paulo Cota, que é um cara maravilhoso, botou a grana e 50% era dele e 50% era do mesmo. Cândido. Não, era dividido entre Não, eles. o Cândido que dividiu. É, o Cândido que fez a Aí o outra Cândido parte. dividiu pros outros, que era o Valmir, o Manuel Antônio e ele. e o Manuel. E aí ele que dividiu a parte dos 50% dele, né? Então é aquela coisa. Aí era tipo o Dream Team lá. Você falou que saiu pra ganhar menos, foi a mesma história. Eu falei, eu vou ganhar menos, mas eu vou ter um aprendizado enorme. Vou trabalhar com os caras que estão arrebentando no momento. Então é isso que eu quero conhecimento. Aí, pô, fui, entendeu? Aí, pô, falei, não. Aí cheguei lá, pô, o movimento, almoço e jantar, muito movimento. Cara, fiquei fascinado. E comecei a ganhar bem a Em que ano você entrou no Damit? Eu entrei em 2004. 2004. 2004. E ficou até quando? Eu fiquei até 2019. Caramba, tempo Fiquei 15 anos, é. Mas aí você entrou como garçom. Eu entrei como Em garçom. qual momento você virou maître? Aí o Cândido falou assim, aí o Cândido falou, pô, tem esposa? Eu falei, tenho. Casa também, então esquece tudo, tua casa vai ser aqui, vai ser agora aqui. Aí, e, consequentemente, no dia seguinte eu me separei. Aí, pô, deu ruim, fiquei solteiro. Eu falei, beleza. Aí que eu falei, meti a cabeça no trabalho. Aí comecei a trabalhar. Falei, pô, tá bom demais, tava ganhando bem, uma comissão boa. Eu falei, não quero mais. Solteiro. Pô, sabia fazer o que tava ali, garçom, não tinha preocupação nenhuma, mas com o tempo vai te empurrando, aí tu vai assumindo responsabilidade, quando tu vai ver já era. Aí eles falam assim, não, agora nós não podemos, nós não queremos mais trabalhar. A gente vai pegar esses caras bons, vamos botar de método pra gente ter um pouco mais de flexibilidade de horário, poder viajar. O Valmir viajava muito. Aí foi que a gente entrou de método, entendeu? Aí fiquei lá uns anos de método, depois o cara falou, ó, deu a confusão toda lá, saiu alguns, aí o Paulo Cota falou, não, vou te botar de gerente. Aí, mas o Paulo Cota tirou uma parte da sociedade e devolveu para quem ficou. Acho que o Cândido saiu, né? O Cândido saiu, né? Porque assim, eles começaram a brigar, a sociedade, que era 50-50, era igual, entendeu? Então ele precisava de alguém que vendesse para ele se tornar maioria para poder comandar o negócio todo. Então, naquele meio termo, o Cândido acabou vendendo. Aí o Cândido saiu, vendeu a parte dele e o Paulo Cota ficou majoritário, entendeu? Aí o Paulo Cota falou assim, não, eu vou te colocar de gerente e vou te dar um percentual. Aí eu falei, cara, aquilo foi um susto, eu não estava preparado para aquilo. Né? No final de ano assumir um pepino daquilo, eu vou ter que trabalhar com aqueles caras tudo fera, porra, os caras vão me sacanear o tempo todo. Você era o porta-voz do Paulo Cota. Eu tava do lado, né, aí eu falei, cara, eu vou ser o inimigo dos caras, eu vou entrar num pepino. Mas acabei assumindo, entendeu? Mas foi. E aí, em qual momento você virou sócio? Aí, a partir desse momento, ele falou: você já é sócio? Eu falei: não quero. Primeiro eu vou trabalhar.
Se eu corresponder ao trabalho, aí depois a gente senta e reorganiza isso de novo, entendeu? Aí depois de 1 ano a gente fez isso, entendeu? Entendi. Só que ele falou, não, como a nossa conversa foi há 1 ano atrás, você vai ser um sócio retroativo, vai contar lá de onde a gente começou, entendeu? Cara Aí, bacana, né? aí ele Nossa, o acertou, Paulo é incrível. ele me pagou aquele ano inteiro que eu trabalhei, entendeu? Como sócio. Mas ele, em qual ano que ele resolveu sair da sociedade? Isso foi... Qual era, pô? Naquela 2000 e... Não, o seu Paulo simplesmente cismou de fechar. Não, mas qual foi Eu o ano lembro especificamente? Foi... 2018. Não, foi 2017. 2017, né? 2017 que ele fechou. Porque a coisa já não andava como era antes. Porque o né? Damit Já foi tinha- um lugar que ganhou-se muito dinheiro. Durante muitos anos, foi um restaurante, porra, muito, muito rentável. Foi, né? era uma casa que, poxa, dava Porque um antigamente, o Manel contando a história do vinho, que era aqueles garrafão, né? Que não tinha aquela antiga. Aí, eu quero um vinho seco. Botava o vinho na jarra e levava pro cara, o garrafão. Pô, não, mas eu quero um vinho suave. Botava o vinho na jarra, botava açúcar, misturava e levava pro cara. Pô, eu quero um vinho gelado. Quantos anos atrás isso então? Isso lá na década de 70, 80 lá. E ele não contou quando você tinha, eu não tinha. Não, eu quero gelado. Não tinha Botava adega, gelo, não tinha misturava. Não, e aí o cara, aí o vinho pegava tinha Embaixo umas prateleiras assim, embaixo você pegava aquele Ele me contava essa história. Aí o cara dá pra Quente, botar no temperatura gelo. ambiente não. Aí Quente. você pegava aquele De palhinha, quiosque, da que era a palhinha. palhinha, e enterrava dentro do balde com gelo, aquele encharcava, quando levantava, e largava tudo. Aí, era muito doideira, cara. E o Paulo Cota acabou saindo da Aí sociedade. depois o negócio não foi mais aquilo que era, não tava dando mais aquilo, tava acumulando prejuízo, ele falou, cara, essa brincadeira tá muito complicada. Tinha meses que dava, meses que não dava, um mês cobriu o outro, entendeu? Não era uma coisa que não tinha mais aquele parâmetro. E aí acabou Aí que ele ele falou, não, vendeu. eu não quero mais essa brincadeira, eu vou sair, entendeu? Eu vou Queria fechar, fechar, né? vou fechar o restaurante. Acabou que um grupo comprou. Aí ficou definido que a gente íamos fechar no dia, o último dia seria 31 de 2017. Não, ele queria fechar 31 de dezembro de 2017. Isso, Aí, reunião, já estava definido. A gente fez várias reuniões, eu sempre fui favorável, né? Eu falei, não, beleza. Ele falou que ia arcar com os funcionários todos, ia indenizar todo mundo. Eu falei, bom, beleza, é isso que eu queria. Eu queria que os caras ficassem Sim. à deriva, no prejuízo. Né? Como ele se comprometeu que ia acertar com todo mundo, eu falei, tá bom. Aí eu assinei, o Manel assinou, o único que se recusou foi o Antônio. E a gente ficou naquele impasse, reuniões, advogado do Antônio questionando. Aí um certo ponto ele falou, Não, e a gente não sabia de nada, a gente que eu tem digo, uma a solução. equipe, né? Ele falou, a solução, se vocês acharem alguém interessado que queira comprar, Isso ele falou dia 23 de dezembro. a minha parte eu vendo. Ou se não, se o cara quiser comprar tudo, também Ele é falou com dia vocês. 23 de dezembro e o restaurante estava com Mas data para fechar dia 31 de dezembro. Todos os protocolos legais nós já tínhamos seguido, as reuniões já estavam tudo documentado, estava tudo certo. Dia 31 é o último dia, né? Aí eu disse, acho que foi dia 23 que eu disse da reunião. Dia 23. Aí eu falei, Aí Paulinho, ele falou para mim, pega 2 vinhos lá na adega e abre. Pega um vinho bom. 2 vinhos bons. Aí, o mais bom como? Bom. Bom, o melhor que tiver. Ele falou assim, mas como assim, chefe? 2? Eu falei, pega os 2, vamos beber. Aí ele falou, achou esquisito, né? Eu falei, não, pega. Aí ele abriu o vinho, tá começando a beber. Eu falei, cara, eu vou te falar, o restaurante vai fechar no dia 31. É meu, eu falei, já tá definido, as reuniões já foram tudo, já tá tudo documentado, é fato. Aí nós estamos lá, tal. Não, aí eu falei, Aí eu falei, eu tô encarregado de passar essa notícia pra equipe toda. Pô, tava arrasado. Como é que eu vou chegar pros caras e falar aquilo? Equipe de cozinha, todo mundo, né? Aí eu falei, cara, eu não sei como eu vou fazer isso, não. Aí do nada chegou dois... Não, aí ele falou assim, não, mas tem a opção de vender. Aí a gente tinha um cliente que tinha se manifestado um tempo antes que gostaria de ser sócio do restaurante. Eu falei, pô, vou escrever um e-mail para esse cara agora. Peguei o computador, comecei a escrever um e-mail, sem parecer mentira, cara. Isso era tipo 4h30, 5 horas da tarde. Comecei a escrever um e-mail pro cara, o cara entra no restaurante. Caraca. Que ela foi. Aí os dois comemorando que tinha sido um ano maravilhoso, eles estavam querendo beber, pô, vamos comemorar, e nós estamos lá, vamos, beleza, tal. Ah, vocês estão bebendo? Então. Senta aí, bebe um copo. Aí eles falam, pô, mas vocês estão esquisitos pra caralho, vocês estão muito calados, tem alguma coisa errada, né?
Aí o Paulinho falou, não, eu vou falar, posso falar? Eu falei, pode, fala. Aí ele falou a história lá pros caras. Pô, não é possível um restaurante tão bom desse acabar assim. E o restaurante vivia cheio, era mal administrado, né? Tipo, a parte financeira do negócio era muito... Aí ele falou, pô, em determinado ponto da conversa, a gente já tinha bebido mais umas taças de vinho, falou, não, me dá o telefone dele aí, do Paulo, que eu vou falar. Aí pegou o telefone e ligou, foi na mesa. Aí falou, ó, a gente quer comprar, mas não fecha o restaurante não. Porque a gente precisa de um tempo. Não parar, entendeu? A gente não queria e aí fechar. a gente ganhou mais 3 meses de restaurante aberto, porque teve essa conversa. E o cara falou, olha, mas eu não vou correr risco de ficar 3 meses, se der negativo, vou ter que arcar com isso. Aí ele falou, não, fala o seguinte, esses 3 meses a gente assume. Se der prejuízo, a gente paga. Assim mesmo, na conversa informal, na mesa, entendeu? Mas os caras assumiram de verdade, entendeu? Mas aí eles entraram. Pô, não, eles deixaram na nossa comigo com o Paulinho. Ó, não, aí falou, a história é que aí tem que poderia ter sido muito, muito foda pra gente, né? Porque eles não queriam ser donos de restaurante, os dois que estavam no negócio. Eles não queriam ser donos de restaurante. Inclusive, eles falaram isso pra gente. Viraram pra gente e falaram, a gente compra, mas com uma condição. Nós 4 na mesa. A gente compra, mas vocês compram de volta da gente. A gente faz fechado. Não queria fechar o restaurante. E o Damit era uma máquina na época. E aí, fechado, beleza, vamos lá. E aí a história foi para outro lado, mas esse era a ideia principal, né? Chegou uma hora inicial. Que não começou a não dar certo. O bom é que os 3 meses que eles tinham de prazo, dos 3 meses a gente deu lucro, entendeu? A gente começou a trabalhar e se organizar e foi maravilhoso. Fevereiro, que era o mês que eles tinham mais medo, que é carnaval, o mês é menor, só é 28 dias, a gente deu o lucro, foi acima da média, entendeu? Então eles não tiveram prejuízo. Mas teve em algum momento o negócio começou a não ficar muito legal, né? Não, aí passou por transformações, o Paulinho falou, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, Paulinho, calma, que não é bem assim. Porque assim, em um determinado ponto vai aparecer algum parente que é um cara que o cara quer botar ele pra fazer alguma coisa que não presta. E apareceu. E apareceu. Aí o cara falou, olha, eu quero te apresentar um cara que é muito bom assim, assim. Eu falei, Paulinho, ó, esse aí é o cara. O Paulo, não, tá maluco, E realmente foi, entendeu? O cara chegou, fez um monte de besteira. Aí depois mandou o Paulinho embora. Eu falei, caralho. No dia que ele foi, quando me mandaram embora, né? Porque assim, esse cara que entrou pra administrar começou a fazer um monte de coisa errada. Não pagava os fornecedores e começou a... E o negócio, e eu tinha mais acesso a parte dos números ali, os boletos, os fornecedores de vinho, todos vinham falar comigo. E eu comecei a questionar o cara e eu comecei a ser um problema pro cara, porque eu questionava o cara e o cara precisou me mandar embora. E aí quando me mandou embora, né, me chamaram lá no centro para conversar, no escritório, eu fui lá conversar e aí eu falei pro chefe, ó chefe, acho que deu ruim, vamos... Não, que isso, não sei o que. Não, que isso, não sei o que. Beleza, fui lá, aí me dispensaram de lá, voltei pro restaurante, falei pra ele. Ele, puta que pariu. Não, vamos tomar um vinho, não sei o que. Aí, nesse dia, eu já tinha sido dispensado tipo 3 horas da tarde. E a gente sentou pra tomar um vinho lá na mesa. E bebemos 1, 2, 3, 4. E isso já era 7 horas da noite, o restaurante começou a encher, eu não tinha comunicado para a equipe ainda que eu tinha sido desligado, os meninos, Paulo, fulano da mesa tal quer um vinho, eu ia lá na mesa, pois não, quero um vinho, eu ia lá, pegava o vinho, abria pro cara, não sei o quê, e o restaurante enchendo, quando a gente deu conta, tava eu e ele trabalhando num restaurante lotado, eis que entram os caras que me mandaram embora, quando o cara me viu, ficou branco, né? E aí, porra, que o cara que comprou o restaurante não foi o cara que me mandou embora. Foi outras pessoas. Né? Porque tem hora que o cara tem que botar a cara e não põe, né? Mas, enfim. E aí, porra, o cara me viu, ficou sem chão, né? Não sabia o que fazer. E aí, porra, não, então pega um vinho lá pra mim, ele tinha alguns vinhos guardados. Escolhe lá um vinho pra mim, não sei o que. Você tá aqui ainda.
tipo, não tinha entendido, mas eu tava porque a casa tava cheia. E aí eu fui lá, peguei um vinho, abri um vinho pra ele, fiz o serviço como se nada tivesse acontecendo. Eu lembro dessa história. E esse cara, meu irmão, a gente já tava meio altinho, esse cara tava se mordendo pelos cantos. Eu vou lá, eu não vai não, deixa isso pra lá. Não, eu vou lá falar com ele, não vai não. Vai lá falar pra quê? Tava a mesa com os 6 sócios assim. Não vai não, não vai. E eu segurando ele pra ele não ir, e a casa cheia. Aí ele fez assim, traz outro vinho pra mim, o Valdir. Não, quem vai pegar o vinho agora sou eu. Eu lembro disso. Eu que vou pegar o vinho. Foi lá, pegou um vinho que é famoso, argentino. É o inimigo. É o inimigo. E aí vira pro cara e fala, ó, o vinho que você tem que beber hoje é esse. Esse vinho que você vai... O cara não sabia onde botar na cara. Tá bom, vou beber então. Tá bom, vou beber esse vinho aí, então. Aí, mas foi... Uma situação... E aquele dia eu tinha sido dispensado e trabalhei até 10 horas da noite. Foi uma... loucura. O último serviço. É, loucura, mas foi loucura assim, porque... Foi uma coisa que aconteceu sem a gente ter programado foi na chegando, situação foi e empurrou a chegando. gente, entendeu? Quando a gente Foi chegando e não tinha... É que assim, os caras tomam uma decisão, fazem uma coisa, mas não pensam na equipe... Na consequência. É. Né? E se eu tivesse ido, ele também não ia estar, porque ele trabalhava de dia, ia dar merda à noite, porque tava lotado, né? Sim. E aí, pô, acabou que nós dois ficamos pra segurar. É porque assim, o fato em si que eles alegaram da demissão do Paulo foi uma coisa totalmente... Porque o cara pegou uma frase do Paulo que a gente falou numa coisa informal. Conversando com ele, um sócio tinha reclamado que não tinha gostado de alguma coisa, e o Paulo falou, pô, aquele cara é um alcoólatra, não tem nem paladar, como é que vai reclamar da comida? Aí o cara colocou isso na reunião de sócio, pô, aí soou mal pra caramba. Aí quando o cara colocou isso na reunião, eu falei, cara, não tem como você reverter isso. O cara usou um momento nosso ali, aí o cara falou uma coisa que não tinha que ter chegado ali na mesa do sócio, entendeu? Então ficou uma coisa que o sócio queria que ele fosse mandado embora, porque pô, o cara me chamou de alcoólatra, falou que eu não tenho paladar, e você vai manter esse cara, entendeu? Às vezes a gente usa uma frase infeliz que dá um problema, né? Mas ali foi só de alguma forma, aquilo foi só uma... Estopim. Foi só a última gota, sabe? Tipo, já tava... o negócio já tava desenhado para aquele caminho ali, para aquele desfecho. Cara, hoje aqui, eu tive 1h da tarde a Dani Camilo, e a gente falou muito sobre como o nosso mercado, o mercado de gastronomia e de restaurante, ele é um mercado muito propício à ascensão social, né? Depois eu tive o Flávio falando sobre contabilidade, que foi uma loucura, a gente falando aqui de números, siglas e impostos, doideira. Depois a gente teve aqui o Rafa, que é um outro cara também, o da Slow Bakery, né, que começou do zero também. E agora eu tô finalizando com vocês, bicho, que coroa isso tudo que a gente tá falando hoje o dia inteiro. E no meu caso, no seu caso e no do Valdir. Como profissionais dedicados, qualificados, comprometidos, podem chegar muito longe, né? Valdir chegou a ser sócio do principal italiano do Rio de Janeiro. Você é o vice-campeão brasileiro, ninguém vai tirar isso de você. E é um gerente de uma das maiores casas do Rio de Janeiro hoje, que é o Aprazível, né? E eu tô super bem lá no Haru. Todo mundo aqui veio do nada, sem histórico familiar, e é difícil, com muita luta, né? E, velho, isso me deixa muito feliz. Cara, a gente deu muita risada. Foi tudo que eu imaginava deu certo hoje. Você é um cara de sucesso que trabalhou pra isso. Agradeço pelo convite. Eu falei, pô, nem sei porque quando ela me chamou. Porra, não tem ideia. Ainda não tem ideia. Eu vou só como amigo do Paulo. Eu conheço esse cara, ele é bom, eu sou amigo dele, entendeu? Eu pensei assim, eu falei, pô, vamos lá então. Muito bom. Mas foi muito bom. Só te agradecer e. Irmão, só tenho gratidão por tudo. Obrigado, cara. Olha, Nanda. Foda demais. Valeu. Obrigado. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Até.